Você sabe, sempre depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, pessoal, voltando para atualizá-los em relação a tudo que acontece no Internacional nesta sexta-feira, pré-jogo contra a equipe do Monson, neste sábado, 4h30 da tarde, aqui no estádio Beira-Rio. O Inter precisando ainda garantir o primeiro lugar geral do campeonato estadual. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações e bora, porque tem novidade importante em relação a reforço. E a informação é do meu colega Leonardo Moll, da Rádio Bandeirantes, também setorista do Internacional, assim como eu, e ele trouxe essa informação, pessoal, ainda ontem à noite, sobre um avanço na negociação do Inter com Elian Irala, que o Inter estaria avançando neste negócio e há um otimismo já para que o acordo seja fechado nos próximos dias. Não seria um reforço até hoje, sexta-feira, porque o prazo é muito curto, mas o Inter trabalha aí para ter o jogador até o dia 28, que é o prazo final, fechamento da janela brasileira de transferências. E a informação sobre o contrato do jogador também foi trazida pelo Leonardo Moll. Seriam 4 anos de contrato com esse jogador de 20 anos. Faz bastante sentido, é um jovem promissor, o Inter investindo uma grana alta. Pelo que se fala na Argentina, a proposta colorada gira em torno de 4 milhões de euros, que é mais ou menos o valor que o Inter acordou em pagar ao Flamengo pelo Thiago Maia. Então faz realmente bastante sentido, com o Inter estando próximo desta confirmação. Elian Irala avançou esta informação nas últimas horas. Sobre Thiago Maia, pessoal, André Mazzucco está em São Paulo para tentar fechar essa negociação e pelo que eu soube, tá? Se a negociação não fechar até esta sexta-feira, existe sim uma chance do Thiago Maia ficar à disposição para a partida do fim de semana. O Inter não descarta que isso possa acontecer, embora, repito, a tendência é que ele fique de fora e a negociação se concretize entre hoje e amanhã, ainda antes da partida contra o Monson. O prazo para o fechamento desse negócio é também até o dia 28, então mesmo que ele não feche nesse fim de semana, há uma possibilidade também dele ser fechado ainda ao longo das próximas semanas. Thiago Maia, muito próximo do Santos, Elian Irala um pouco mais próximo do Internacional, com a sua negociação avançando. Vale lembrar que o empresário do Irala é o mesmo do Bernabei, tem uma boa relação com a direção do Internacional, já fez esse negócio com o Celtic no início da temporada e agora está costurando também esse acordo com o São Lourenço. Ele que, como curiosidade, é torcedor do São Lourenço, inclusive gostaria de segurar o Irala por lá por mais tempo, mas a proposta do Inter sendo boa, o jogador tem grandes chances de atuar no Beira-Rio durante esta temporada. Bom, pessoal, quero também avançar nas questões do time para a partida deste sábado contra a equipe do Monson. Por quê? O Bruno Henrique está de volta, deve ser a companhia do Fernando ou até do Ronaldo. O Roger pode acabar preservando o Fernando desta partida, embora não seja a tendência. Mais uma vez, força máxima. A grande dúvida é sobre quem vai substituir o Alan Patrick. O Roger ele pode colocar o Ener Valencia, fazendo dupla com o Borré, afinal isso funcionou na partida contra o São Luís na segunda etapa, tendo aí, por exemplo, Fernando, Bruno Henrique mais adiantado, Wanderson, Wesley, Alan Patrick não, Ener Valencia e Borré. Então teria um time mais ou menos assim, poderia ser uma opção interessante para o técnico Roger Machado, ou até mesmo começando com o Carboneiro, que é um jogador que ele já começou assim, jogando centralizado, no jogo no estádio Beira-Rio, agora não vou lembrar contra quem, foi na goleada que o Inter conseguiu por 3-0, se eu não me engano, contra o Brasil de Pelotas, acho que é isso, 3-0 que o Inter conseguiu contra o time de Pelotas dentro do estádio Beira-Rio, teve gol do Vitinho, enfim, o Carboneiro jogou centralizado, é uma opção também para o jogo deste sábado. Um jogador que está voltando, pessoal, e deve ser opção na fase final do Campeonato Gaúcho é Bruno Tabata.
Ontem eu falei sobre a situação do Rocher, que não deve retornar no Campeonato Gaúcho, informação trazida pelo Lucas Colar. E o Tabata é um caso diferente, é um caso positivo. Até o Inter alimentou uma expectativa que ele pudesse voltar ainda nesse restante de primeira fase do campeonato, o que acabou não se concretizando, e a tendência mesmo é que ele volte para as semifinais do Campeonato Gaúcho, sendo aí uma opção importante. O Tabata, apesar de não ter jogado na temporada, tá sem ritmo, acho que é um jogador que pode agregar vindo do banco de reservas nesta fase final para o Internacional. Bom, pessoal, quero fechar esse vídeo falando sobre uma preocupação que o Inter teve hoje pela manhã, um incêndio no estádio Beira-Rio. Não é um incêndio de grandes proporções, aliás, não foi um incêndio, porque ele já foi controlado pelo Corpo de Bombeiros, mas aconteceu na parte interna do estádio, ali nas tribunas, onde ficam os camarotes, enfim, parece que alguém esqueceu algo de algum evento ali aceso, e isso acabou iniciando o incêndio, o princípio de incêndio, que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros. O Inter ainda vai apurar melhor essa situação para ver de fato o que aconteceu, mas um susto aí no final da madrugada aqui em Porto Alegre, próximo aqui de onde eu moro, inclusive, que é o estádio Beira-Rio. Então, mais um susto aí envolvendo o Internacional. Que bom que sem vítimas, sem feridos, sem nenhum dano muito grave ao estádio, ao patrimônio do Inter, mas de fato, durante a madrugada, no fim da madrugada, início da manhã, rolou esse incêndio aqui em Porto Alegre, mais precisamente nas tribunas do estádio Beira-Rio. Bom, pessoal, esse foi o vídeo desta sexta-feira, da manhã desta sexta-feira, porque se você está acostumado aqui a acompanhar o canal, você sabe, são 2 vídeos por dia, no clima leve, a gente vai atualizando tudo que acontece no Internacional. Se você está gostando, pessoal, aqui do canal, dos conteúdos, deixe seu like, se inscreve aqui embaixo, ativa as notificações. A maioria das pessoas que acompanham aqui o canal não são inscritas, então, por favor, se inscreva aqui embaixo, não cai o dedo aí se apertar no botão de inscrever-se. E também peço, pessoal, o feedback de vocês, comentários aqui embaixo sobre os conteúdos, sobre as notícias, o que tu acha do Irala, volante que está se aproximando do Inter, o que tu acha também desse time que eu escalei com 2 atacantes para enfrentar o Monson, e a gente vai compartilhando essas informações, essas opiniões e criando aqui um ecossistema de colorados aqui no chat para a gente discutir bastante o Internacional. Então é isso, pessoal, eu volto ainda nessa sexta para a gente atualizar o Colorado no fim da tarde e já projetar com um pouco mais de força essa partida contra o Monson. Valeu e um abraço!